Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o João Batista e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre mestrado e doutorado no exterior. Vale a pena? Sim ou não? Fique aí e descubra mais dicas. Então, o primeiro passo para que a gente possa pensar num mestrado ou num doutorado no exterior é ver as formas de ingresso. Então, cada universidade, ela estabelece as suas formas de acesso. Algumas por meio de seleções, com editais, regras e etapas, que costumam ser a prova escrita, ou entrevista, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ou ainda algumas universidades, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, fazem um processo por meio de uma seleção curricular, com cartas de recomendação também, e também com algumas entrevistas que podem inclusive ser online. Então, quando isso acontece, é interessante você checar as datas, né, para que você possa concorrer no período certo, né? Outro ponto importante é o doutorado. Caso você já tenha concluído o mestrado e queira agora ingressar no doutorado, é também importante verificar a forma de ingresso, porque muitos doutorados eles acontecem por fluxo contínuo, ou seja, à medida em que o candidato entra em contato com um possível orientador e ele está disponível a orientar, ou seja, tem vagas para orientação, é estabelecido ali um contato por meio de uma conversa, por meio também da troca de um possível projeto a ser desenvolvido, onde esse orientador dá uma carta de aceite e caso o aluno seja aprovado no projeto, ele já pode fazer a matrícula. Então, eu tive a oportunidade de fazer tanto o mestrado quanto o doutorado em Portugal, com processos seletivos diferenciados. Para o mestrado, por exemplo, havia uma seleção com um edital em que eles pediam apenas o currículo comprovado. Não tive nenhuma etapa com entrevista. Então, fui aprovado, cursei o mestrado. Já o doutorado, o processo ele foi bem diferente. Nele, eu tive apenas que elaborar o projeto, ter um orientador, ou uma orientadora que pudesse me acompanhar no processo, e esse projeto passou por um conselho científico que avaliou a sua qualidade e, ao final do processo, eu tive a aprovação e pude logo em seguida já realizar a minha matrícula. E é interessante também que você observe o curso desejado se há ou não componentes curriculares. Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, bem como em algumas universidades também na Ásia e Oceania, não temos componentes curriculares fixas. Na verdade, as disciplinas elas são todas voltadas para a orientação do seu projeto de pesquisa. Então, você tem projeto orientado 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Às vezes, também, o professor orientador, ele indica algumas disciplinas que ele considera que são importantes que você realize para que você consiga executar seu projeto com êxito. Bom, quanto aos locais em que você vai escolher para realizar o seu estudo de mestrado ou de doutorado, tanto Europa, Estados Unidos, Ásia, é muito importante que você consulte outras pessoas que porventura tenham realizado esse curso, tá? Para que você tenha um parâmetro sobre a sua qualidade e também sobre a aceitação desse diploma aqui no Brasil, né? Porque todas as pessoas que fazem mestrado ou doutorado no exterior, independente do país que tenha escolhido, precisam realizar o processo de revalidação. E aí, nesse processo, alguns são mais fáceis e outros são um pouquinho mais complexos, né? Então, como que seria um processo mais fácil? Primeiramente, quando você escolhe uma instituição pública e de renome para fazer o seu estudo, ou seja, para fazer a sua formação.
Outra coisa importante é que ao longo desse período de formação que você tenha uma vida acadêmica, ou seja, participe de eventos, publique artigos e que também você traga toda a documentação necessária. Então, na época em que eu estudei no exterior e que tive que passar pelo processo também de revalidação, as coisas elas eram um pouquinho diferentes. Por quê? Nós não tínhamos a figura do que nós temos hoje de uma plataforma nacional chamada Plataforma Carolina Bori. Eu vou colocar o endereço aqui embaixo para vocês também. E nela, nós temos lá os campos fixos, onde eles pedem o currículo Lattes, o diploma de graduação, o diploma do mestrado, histórico, documentos relativos ao reconhecimento do curso no país. Ou seja, os campos eles são bem fixos. Na época em que eu fiz, as exigências elas eram pontuais. Então, naquela universidade eles pediam um certo documento, na outra universidade outros documentos. Então, terminava fazendo com que o processo se tornasse um pouco mais complexo. Outra coisa também é que demorava muito tempo para que você obtivesse uma resposta. E agora não, já temos aí uma legislação que a universidade tem que te dar uma resposta em até 6 meses. E isso é muito bom para a gente que faz um curso fora e quer logo ter o diploma revalidado para que a gente possa atuar como um profissional, né, com toda a documentação legalizada, inclusive fazer concurso público. Tá? Então, é muito importante que você lembre que esse processo de revalidação também depende em parte de você, enquanto profissional, estudante, de ter vida acadêmica, publicação, participação de eventos, né, realização de cursos e formações ao longo desse processo, porque essa documentação também vai ser exigida lá na plataforma Carolina Bori. Tá? E é importante também que você tenha vivência, tempo de vivência no país. Algumas pessoas elas optam por fazer mestrados e doutorados à distância. Então nós já temos uma legislação que regulamenta cursos stricto sensu, mestrado e doutorado EAD no Brasil, porém até a presente data, né, esse vídeo foi gravado aqui em fevereiro de 2024, nós só temos um curso autorizado a funcionar na modalidade à distância no Brasil. Então, esse processo, né, ainda está muito embrionário, né, de aceitação de cursos realizados à distância. Então, de fato, eles vão te pedir também, na plataforma Carolina Bori, uma comprovação de que você realizou o seu estudo ou parte dos seus estudos no país de origem da universidade. Tá? Com relação à língua estrangeira, então, Portugal seria um caminho para quem não domina nenhum idioma, né? Porém, apesar deles não te exigirem uma certificação em língua estrangeira, é muito importante que você tenha o inglês, pelo menos técnico, porque muitos orientadores eles vão te passar filosofia, literatura, textos, artigos, para que você possa fazer a leitura desses trabalhos em língua estrangeira. Então, é importante que você tenha pelo menos o inglês técnico. Já outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, eles realmente vão te pedir um teste de proficiência. Então, é fundamental que você tenha, porque você vai precisar diariamente da língua para se comunicar ao longo das aulas, para ter um melhor contato também com o seu supervisor, orientador aí no programa que você escolher. Se for também Ásia, Oceania, também fundamental, porque apesar da língua oficial do país ser outra, dentro da universidade, o inglês é a língua da ciência e com ela você vai conseguir se comunicar com os professores, com os seus colegas e com todo mundo. Tá? Com relação à bolsa de estudos, né? Então, os Estados Unidos é um dos países que eu vejo que ainda tem muitas oportunidades de bolsas para mestrado, né? Coisa que na Europa, por exemplo, bolsas para mestrado é muito mais raro. Por quê? Porque desde 2006, com a implantação do processo de Bolonha, os cursos de graduação eles se tornaram mestrados integrados. E com isso, os alunos já saem da graduação mestres. Então, eles praticamente não concedem mais bolsas
para mestrado, então as bolsas elas são concentradas mais para o doutorado. Assim como no Brasil também, a maioria das fundações de amparo à pesquisa, elas possuem editais de bolsas no exterior para doutorado, mas não contém para mestrado, tá? Então, eu até recomendo que você escolha um mestrado no Brasil para cursar e deixe o doutorado para, né, concorrer no exterior, já que são 4 anos, você pode concorrer a uma bolsa tanto aqui quanto lá, então você tem mais oportunidade de ficar um tempo mais alargado ali naquele país, tá? No entanto, Estados Unidos e Ásia e Oceania também são opções, Canadá também são opções em que você pode concorrer a uma bolsa. Mas lembre-se que para que você tenha êxito na seleção de uma bolsa de mestrado ou de doutorado, é muito importante que o seu currículo ele esteja compatível, ou seja, que você tenha tido a oportunidade de realizar cursos na área, que você tenha tido algumas publicações ao longo da sua graduação, ou seja, que você tenha um currículo que seja competitivo. Caso contrário, outra pessoa que vai concorrer também vai ter muito mais chances do que você. Então fique atento à melhoria do seu currículo para que você possa concorrer. Vale tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Eu tive a oportunidade de ser bolsista no doutorado, Bolsa FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal, e lá eu tive que concorrer com os portugueses, então eram poucas vagas, poucas bolsas, e eu consegui porque eu investi em publicações ao longo do mestrado. Então, eu publiquei cerca de 12 artigos em eventos e alguns poucos em revistas científicas, mas realmente em eventos, e foi o que fez aí a grande diferença para que eu conseguisse a bolsa no doutorado, tá? Bom, e as principais vantagens de estudar, fazer o mestrado ou doutorado no exterior? Então, acho que a primeira grande vantagem é a possibilidade de atuação profissional. Então, depois que você concluir o seu mestrado, caso você queira permanecer naquele país, você tem um diploma válido para atuação. E aí algumas áreas elas vão te exigir, por exemplo, que você revalide a sua graduação. Então, o processo de revalidação no exterior da nossa graduação, ele é um pouquinho mais simples do que o inverso, ou seja, da gente trazer o diploma do exterior para revalidar aqui no Brasil. Porque lá é algo que eles vão verificar mais ou menos a compatibilidade, né, das disciplinas, o renome da universidade. Então, coisa de 30 dias você já tem uma resposta sobre a revalidação e a possibilidade de atuação profissional naquele país, tá? Então, Portugal, por exemplo, é algo que é bem tranquilo revalidar a graduação. Outra grande vantagem é a possibilidade de você ter a nacionalidade em alguns países, como é o caso de Portugal. Então, se você fizer um mestrado e doutorado, então você vai permanecer pelo menos uns 5 anos ali no país. Então, com 5 anos de residência legal, com vistos renovados legalmente, você já pode requerer a sua nacionalidade. Aí você pode se perguntar, mas por que eu iria querer ter uma nacionalidade portuguesa? Olha, é muito bom porque você pode permanecer na União Europeia, em todo o espaço Schengen, vivendo legalmente, e também você pode entrar em vários outros países sem a necessidade do visto, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, se você tem um passaporte de qualquer um dos países da União Europeia, você pode entrar nos Estados Unidos apenas fazendo uma informação virtual. Então, você entra num site, preenche o formulário, vou colocar o nome desse processo aqui ao lado para vocês, e você consegue adentrar, sem a necessidade de ter que ir a um consulado, fazer entrevista, pagar uma taxa bem alta, né, para ter aquele visto, e, né, ter que enfrentar toda essa burocracia. Então, acho que realmente vale a pena você ter um passaporte da União Europeia para facilitar esses processos, mesmo que você não queira viver, né, naquele país ou em outro país da União Europeia. Tá? Outra oportunidade muito boa é que, estando em uma universidade na Europa, você tem um contato muito maior com pesquisadores que frequentemente estão vindo até a sua universidade, ou que você tem a oportunidade de ir visitar quando ocorre um evento. Então, vamos imaginar a minha experiência em Portugal, entre Lisboa e Madrid. 45 minutos de voo, eu estou em outro país. Aqui, 45 minutos de voo, eu sou de São Luís, eu consigo ir no máximo, né, a Fortaleza e com mais um pouquinho a Belém, né,
ou então sul do Maranhão, a cidade de Imperatriz. É o máximo que eu consigo. Então as distâncias no Brasil são gigantescas e o valor também das passagens são muito elevados. Já na Europa é muito fácil, né, você trafegar entre um país e outro, porque as distâncias são menores. Então acho que vale muito a pena estar mais próximo do resto do mundo. E principalmente onde acontecem mais eventos científicos, mais palestras, onde os pesquisadores de fato estão. Outra vantagem que eu vejo também muito interessante é você ter acesso a bibliotecas e bases de dados avançadas, né? Então, essas universidades maiores, elas terminam por fazer muitas parcerias e aí você tem acesso a um banco de conhecimento muito maior para a realização das suas pesquisas, tá? Já as desvantagens, né, eu vejo a questão da moeda. Então, tanto o dólar, quanto o euro, quanto a libra esterlina, né, elas são muito elevadas frente ao real. Ou seja, se você não tiver bolsa de estudos, contar apenas com as suas economias ou com a ajuda de alguém, um parente ou seus pais, você vai passar um pouco aperto, né? Por quê? Porque os valores são compatíveis geralmente com o salário mínimo. Então, se naquele país que você vai fazer o mestrado ou doutorado o salário mínimo é elevado, então o valor do aluguel vai ser maior, o valor da alimentação vai ser maior, do transporte e assim por diante. Então, a diferença entre real e a moeda estrangeira é sempre impactante para nós brasileiros. Porém, o poder de compras lá é bem maior. Vamos fazer aqui um comparativo. €1 dá para você comprar um pão, uma fatia de queijo, uma fatia de presunto e uma Coca-Cola. Aqui com R$1, se eu converter, né, para 6, eu não consigo fazer essa mesma compra. Tá? Então, o poder de compra ele é menor. Outra coisa que eu acho também complicado é ser estrangeiro. Então, cada vez mais a gente tem acompanhado nos noticiários matérias falando sobre a xenofobia, ou seja, o preconceito que os estrangeiros têm em relação aos brasileiros. Né? Então, isso também é uma situação um pouco chata. Né? Então, ser estrangeiro é sempre uma complicação para a gente. Né? Eu consegui identificar apenas esses dois pontos, né? Mas se vocês também consideram outros aspectos negativos em relação a viver no exterior, né? Poderia dizer também a distância que nós temos da nossa família, mas graças a Deus hoje nós temos aí as videochamadas, nós temos aí ferramentas que propiciam essa proximidade com a nossa família. Quando eu fui para lá, em 2005, né, não existiam esses recursos. Então, eu só realmente fazia chamadas telefônicas com a minha mãe, com meu pai, e era muito complicado, né? Então, hoje em dia, as facilidades são aí bem maiores, né, pessoal? Então, são essas as principais dicas. Então, eu acho que na balança entre vantagens e desvantagens, nós temos muito mais vantagens do que desvantagens. Então, acho que vale muito a pena estudar fora. É um selo de qualidade que você agrega ali ao seu currículo. É uma experiência fora, é uma vivência em outro país e é algo que ninguém nunca vai te tirar. Esse conhecimento de ter vivido fora, de ter tido experiências e possibilidade de ter contatos com pessoas incríveis. Então, é esse o meu recado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!